Oi, chegamos à parte 16, começando mais uma psicoleitura. Curtiu os anteriores? Então bora para mais um. Like e inscrição, hein? Vamos lá? Hoje a gente vai mergulhar num tema, assim, fascinante e até meio perturbador, né? A maleabilidade da memória humana. Vamos focar no trabalho da Elizabeth Loftus, usando como base o livro da Psicologia, páginas 204 a 207. A ideia é ver como as nossas certezas às vezes, não são tão certas assim. Exatamente, é um tema que mexe muito com a gente, né? Como a gente confia na nossa própria mente. Total. E, bom, antes da Loftus, a gente já tinha Freud falando de memórias reprimidas e outros pesquisadores, tipo Bartlett, Allport, Postman. Sim, eles já vinham mostrando que a memória não era perfeita, que tinha distorções. Isso. Mas a Loftus, ela foi além, né? Ela começou a questionar, assim, de forma bem direta, a recuperação dessas memórias, principalmente nos tribunais, com testemunhas oculares. Foi aí que a coisa pegou fogo, né? No começo dos anos 70, os experimentos dela foram, assim, um divisor de águas. Ela mostrava vídeos de acidentes de carro, por exemplo, e o que ela descobriu? Que só a palavra que ela usava para perguntar sobre o acidente já mudava a resposta. Como assim? A palavra mudava a memória? É. Se ela perguntava a que velocidade os carros se espatifaram, as pessoas davam estimativas mais altas. Se ela usava se tocaram, as estimativas eram mais baixas. A palavra criava uma memória diferente do impacto, entende? Nossa, que sutil e perigoso, né? E tinha mais coisa, não era só a velocidade. Não mesmo. Tinha a questão de criar detalhes falsos. Esse é o tal efeito desinformador. Se depois de ver o vídeo, alguém fizesse uma pergunta sugerindo algo que não aconteceu, tipo, você viu os vidros quebrados? Mesmo que não tivesse vidro quebrado nenhum. A pessoa passava a lembrar dos vidros. Exato. A pessoa incorporava aquela informação falsa na memória dela como se tivesse visto. Mostra bem o que a Loftus disse. A recordação humana não funciona como uma câmera de vídeo ou de cinema. É uma reconstrução, então. Uma reconstrução constante. E aí entram as implicações legais, que são enormes. Imagina. No livro dela de 79, Eyewitness Testimony, ela já batia nessa tecla, né? A confiabilidade das testemunhas oculares. Podia ser bem baixa, um risco para a justiça. Sem dúvida. E isso levou direto para a discussão sobre a síndrome da recordação falsa. Começaram a surgir uns casos bem esquisitos nos tribunais. Teve o caso George Franklin. Ele foi condenado porque a filha lembrou, 20 anos depois, via hipnose, que ele tinha cometido um crime. 20 anos depois. Caramba! E aí? Depois a sentença foi revogada. A Loftus foi uma das pessoas que argumentou, dizendo que essa memória recuperada sob hipnose, sob sugestão, não era confiável. E teve outro caso também, né? O Paul Ingram. Isso é impressionante. Ele confessou abusos que sugeriram para ele e depois, para testar, um psicólogo sugeriu um crime completamente inventado e ele confessou também. Mostrou um nível de sugestionabilidade, assim, absurdo. Que loucura! Isso abalou muito a ideia de que toda memória recuperada é real, né? Com certeza. E foi nesse clima que a Loftus fez talvez o experimento mais famoso dela, lá em 95, o Perdidos no Centro Comercial. Ah, isso eu já ouvi falar. O objetivo era implantar uma memória falsa de propósito, né? E isso, totalmente de propósito. A ideia era ver se dava para fazer alguém lembrar de algo que nunca aconteceu. E como fizeram isso? Parece complexo. Foi bem engenhoso. Eles falaram com os parentes dos participantes para pegar histórias reais da infância deles, 3 histórias verdadeiras. Aí eles criaram uma quarta história falsa, a de que a pessoa tinha se perdido num shopping quando era criança. Mas eles usaram detalhes reais dados pela família, nome do shopping, um parente que estaria junto para deixar a história falsa mais crível, sabe? E contaram as 4 histórias para a pessoa. E aí? Aí vinha a parte surpreendente. Cerca de 25%, um quarto dos participantes, não só passou a acreditar na história falsa, como começou a lembrar de detalhes extras, coisas que eles mesmos inventavam na hora para completar a cena. Meu Deus! Eles criaram a memória ali. Exatamente. E o mais impressionante, no final, quando contaram que uma das histórias era falsa, teve gente, uns 5 dos 24, que ainda achava que a memória de ter se perdido no shopping era verdadeira. Acreditavam piamente. Isso é muito doido.
quer dizer que a nossa sensação de certeza sobre uma memória não significa nada. Basicamente, é um alerta para isso. A conclusão da Loftus é forte. Na vida real, como nas experiências, é possível chegarmos a acreditar em coisas que nunca aconteceram. E a outra frase dela que marca: as nossas certezas mais absolutas não são necessariamente a verdade. Forte mesmo. Mas é importante dizer que nem toda memória é tão frágil, né? Teve um estudo Yuyo e Katchel, acho. Sim, bem lembrado. Eles estudaram testemunhas de um tiroteio real e viram que, mesmo depois de meses, as memórias delas eram bem precisas e resistiram a perguntas sugestivas. Então, qual a posição da Loftus? Ela nega que exista trauma real ou memória reprimida? Não, não é isso. Ela não nega a existência dessas memórias. O ponto dela é a confiabilidade da recuperação, principalmente quando se usam técnicas muito sugestivas, tipo hipnose, análise de sonho. Ela alertou para o risco do próprio terapeuta, sem querer, acabar implantando uma memória falsa no paciente, a tal implantação iatrogênica. Isso deu uma confusão danada nos anos 90, processos contra terapeutas, debates acalorados. Imagina a controvérsia. Mas, no fim das contas, parece que as ideias dela tiveram um impacto grande, né? Sim, com o tempo, ganharam muita aceitação na psicologia e influenciaram as diretrizes legais sobre testemunhos, sobre como lidar com memórias recuperadas em julgamentos, mudou a forma como a gente pensa sobre a nossa própria mente. E realmente fascinante. E dá um frio na espinha pensar que o nosso passado pode ser editado assim, né? Pois é, fica a reflexão. Se a nossa memória individual é tão plástica, o que será que isso diz sobre as memórias coletivas? Sobre a história que a gente conta para nós mesmos como sociedade? Curtiu essa psicoleitura? Então deixa o like aí, forte abraço e seguimos juntos na parte 17.